E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química, e esse vídeo é sobre os comentários do episódio 2 do Dr. Stone. Se é a primeira vez que você chega aqui no canal, essa série de vídeos tem por objetivo utilizar as referências desse anime para ensinar Química. E no episódio 2 somos apresentados ao chamado mais forte primata do ensino médio, o Shishio Tsukasa, que em sua primeira aparição, quando é quebrada ali a carapaça, ele já entra em cena matando o leão. Eu acho essa uma das cenas mais mentirosas desse anime. Ok, estamos falando de um anime onde a humanidade toda é petrificada. 3.700 anos depois, as carapaças começam a ser rompidas, começam a ser quebradas. Sai o Senko começa a ressuscitar ali algumas pessoas. E essas pessoas meio que acordam como se nada tivesse acontecido. Beleza, ok, estamos dentro desse universo. Mas ainda assim, esse cara ser acordado do nada, a primeira coisa que ele faz é dar um soco e matar um leão. Nem o Hércules matou um leão com tanta facilidade assim. Ele acaba com o leão em um único soco. Bom, esse cara, o Tsukasa, ele é muito apelão no quesito força. Ele mata o leão com um soco. Posteriormente, tem algumas cenas, ele é mais rápido que um javali. Ele consegue pular mais alto do que o voo de um pássaro. Na verdade, não. Ele sobe na árvore, em cima da árvore. Ele dá um salto, consegue pegar um pássaro em pleno voo. Ele com apenas uma lança, um único golpe de lança, ele consegue pegar quase com cardume. Enfim, ele é um cara extremamente apelativo e é um cara que não seria muito bom ter como inimigo. Principalmente quando o outro lado, o mocinho da história, é um nerd que quase não tem força. O outro é até resistente, mas não é tão forte assim. O problema é que o Tsukasa, sim, vai ser o grande antagonista desse anime, pelo menos nessa primeira temporada. E aí vai ser muito mais um embate entre força física e inteligência, a força do Tsukasa e a inteligência do Senko. Mas isso não é assunto ainda para esse vídeo. Bom, nesse vídeo o que a gente tem como referência de química? O Tsukasa ele começa então a coletar bastante alimento para eles, só que assim, tem muita carne para apenas 3 pessoas, então existe um excedente de carne. E esse excedente simplesmente iria estragar, afinal não tinha geladeira. É quando o Senko utiliza uma técnica bem antiga, que não tem necessidade de ser utilizada hoje, mas ainda assim se utiliza, que é a defumação. Ele pega então ali os peixes, ele coloca então para defumar, coloca em contato com a fumaça proveniente ali da queima de um carvão específico. Bom, esse processo de defumação é utilizado até hoje. Provavelmente você já deve ter comido a chamada mortadela defumada ou algum alimento defumado. Eu particularmente não gosto, mas tem pessoas que apreciam esse sabor. Bom, a defumação ela já foi muito importante porque ela talvez tenha sido o único meio, ou um dos poucos meios, para se preservar carne. E por que ela é eficiente nesse processo? Essencialmente por 3 motivos. O primeiro deles é que, como está em contato ali com a fumaça, próximo de uma chama, aquilo dali é quente, isso aí promove a desidratação do alimento. O alimento desidratado, ele dura mais tempo, porque os micro-organismos sobrevivem em meio aquoso, precisam de água para sobreviver. Se retira a água, simplesmente esses micro-organismos que provocariam o processo de deterioração acabam morrendo. O segundo efeito é um efeito colateral da desidratação. Como ali o sistema perde água, aumenta a concentração de sal. Então nós temos ali um meio mais concentrado. Mais uma vez, os micro-organismos em contato com esse meio mais concentrado, eles próprios acabam se desidratando. Isso leva à ruptura da célula, o que nós chamamos de lise. E isso acaba então matando alguns micro-organismos que levariam ao processo de deterioração. O terceiro aspecto já é um aspecto químico, é o que o Senko chama a atenção. Ele fala que os aldeídos presentes na fumaça poderiam manter esse alimento consumível por mais tempo. Se você não matou as aulas de química orgânica, você deve saber que o aldeído é esse cara aqui. Essa aqui é a fórmula geral do aldeído. Ele é caracterizado por esse grupo, C-O, na ponta da cadeia. A gente até destaca esse hidrogênio, então C-OH. Chamamos isso daqui de carbonila de aldeído. E esse R aqui é uma cadeia carbônica. Pode ser um único átomo de carbono ou pode ser vários outros átomos de carbono. Enfim, esse daqui é o exemplo padrão de aldeído e ele está presente sim na fumaça no processo de defumação. Na verdade, não apenas o aldeído, nós temos vários componentes presentes nessa fumaça. Alguns deles são benéficos, outros bem maléficos. E essa composição da fumaça depende muito da madeira utilizada. Então, assim,
Se você tem um carvão de uma determinada madeira, nós teremos ali alguns componentes. Se o carvão for de outra madeira, teremos outros componentes. Aqui nós temos uma tabela mostrando alguns e a sua ação. Então, álcool metílico, ele serve como antisséptico, então ele mata ali alguns micro-organismos. O ácido pirolenhoso, ele trabalha ali em cima do pH. O ácido carbônico e o anidrido carbônico, pelo visto, não tem efeito nenhum, mas os aldeídos e as cetonas têm ação antisséptica, os ésteres têm ação aromatizante. Isso aqui é interessante, porque essa fumaça não vai apenas preservar a carne contra a ação de micro-organismos. Essa fumaça vai conferir textura, vai conferir sabor, vai conferir aroma, vai dar todo um gosto diferente para essa carne. Por isso que tem pessoas que gostam de carne defumada, porque tem um gosto próprio ali, eu particularmente não aprecio. Mas um exemplo é o churrasco. O churrasco essencialmente não é um processo de defumação, estamos assando a carne. Mas o churrasco feito com carvão e um churrasco feito numa churrasqueira elétrica dentro de casa tem um gosto completamente diferente. E a diferença está exatamente nessa fumaça. É a fumaça que dá essa característica própria ao churrasco, aroma, coloração, enfim, ela faz diferença porque ela está cheia desses componentes. Fenóis e cresóis têm ação antisséptica, aromatizante, promovem a cor caramelo característica da carne. Enfim, são substâncias que têm atividades úteis, mas também atividades que não são nada boas. Por exemplo, se a temperatura estiver muito elevada, é possível a produção dos benzopirenos. E os benzopirenos, assim como os fenantracenos, são agentes carcinogênicos. Eles, obviamente, não são bons para ter nessa fumaça num processo de defumação. E aí quem come churrasco, infelizmente, acaba estando exposto a esse risco adicional, embora essas substâncias estejam presentes também na poluição. Então essa daqui é a primeira referência, como o Senco utiliza o processo de defumação para preservar a carne, processo esse que já foi muito utilizado. Bom, logo depois o Senco começa a pensar em uma sociedade tecnológica. E aí, o que seria necessário nessa sociedade tecnológica? A primeira coisa necessária seria um sal chamado carbonato de cálcio. A fórmula do carbonato de cálcio é CaCO3. CO3 é o carbonato e Ca2+ é o cálcio. E como que ele obtém o carbonato de cálcio? Simplesmente através das conchas. Pegando essas conchas e quebrando essas conchas, é gerado esse pó branco e ele é essencialmente carbonato de cálcio. Na verdade, a concha ela é feita de carbonato de cálcio e de algumas proteínas. Essas proteínas conferem uma região mais lisa, a parte de baixo da concha ela é mais lisa. Então ali nós temos uma mistura de carbonato de cálcio com proteínas, mas sim, é uma fonte de carbonato de cálcio. E nesse ponto o anime comete um equívoco. O Senko, ao tentar explicar para o Taiju o que é o carbonato de cálcio, ele fala que é a mesma coisa que a cal. Só que a cal, na verdade, é o óxido de cálcio, é uma outra substância. Ela pode até ter características similares ao carbonato de cálcio, mas não é a mesma coisa. E o Senko fala que o carbonato de cálcio é muito importante para 4 coisas, embora ele só explique apenas 3. A primeira coisa é boa para a agricultura. E aí, utilizando o carbonato de cálcio no solo, é possível, como ele próprio fala, capturar os íons de hidrogênio, roubar os íons de hidrogênio. Isso se dá porque o carbonato é considerado um óxido básico. Quando ele reage com água, que nós chamamos de carbonato, reagindo com água, ele forma esse ânion aqui, que é o hidrogênio carbonato, mas nós chamamos de bicarbonato. É bicarbonato por causa desse hidrogênio. Você já deve ter ouvido falar do bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio tem esse ânion. Formamos o bicarbonato e liberamos esse íon aqui, que é o OH-. O OH- faz com que o meio seja básico. Então, ele vai elevar o pH do solo e isso acaba sendo importante. Se o solo estiver muito ácido, nós temos a reação direta do carbonato com o OH+. O OH+ é o que representa a acidez do solo. O resultado é a formação desse ácido aqui, o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico se decompõe em água e CO2. E o CO2 vai embora. O que isso significa? Significa que se o meio estiver ácido, nós colocamos o carbonato, ele retira os hidrogênios e simplesmente se converte em gás, CO2 e água. Então ele captura, ele rouba esse hidrogênio. Se o meio não estiver tão ácido assim, ele simplesmente vai gerar OH-, e com isso o pH do meio vai subir, ele vai ficar mais básico. E aí, dependendo ali do pH, conseguimos então o solo em condições ótimas, condições adequadas, para desenvolver uma agricultura melhor. Então, essa seria a primeira utilidade.
A segunda utilidade é para fazer argamassa, que seria utilizada no cimento. O cimento, essencialmente, é silicato de cálcio. Então, para nós formarmos o cimento, precisamos de alguns constituintes. Um deles é o cálcio. O cálcio pode ser proveniente, sim, do carbonato de cálcio. Agora, nós precisamos do silicato. Uma fonte boa de silicato seria a argila. Só que o Senko não fala da argila, mas ele fala da areia. Se nós aquecermos a areia, que é sílica, junto com carbonato de cálcio, formaríamos a argamassa base. Isso seria, na verdade, silicato de cálcio, que é a base para o cimento. Isso aqui é estrutura cristalina, eu acho que do carbonato de sódio. É só para mostrar para vocês como que é complexa essa estrutura. O silicato de cálcio teria uma estrutura similar, então formaria esse amaranhado, e esse amaranhado que dá rigidez ao cimento. Bom, a terceira utilidade para o carbonato de cálcio, e essa eu acho que ele acabou cometendo um outro equívoco, é a produção de sabão. Bom, o que seria o sabão? O Taiju, na verdade, pelo anime, ele fala que ele deveria reunir o carbonato de sódio das algas e reage com óleo e pronto. No mangá não tem essa descrição, tem apenas a cena. Essa descrição não faz sentido, porque ele está falando do carbonato de cálcio. Pelo que eu entendi, ele estaria sugerindo pegar o carbonato de cálcio, reagir com o óleo das algas, e aí formaríamos o sabão. De certo modo isso faz sentido, mas na prática não funciona. O que seria o sabão? O sabão é um sal, não sei se você sabe, mas o sabão ele é um sal especial, onde o ânion desse sal é um ânion de longa cadeia, nós chamamos de um sal de ácido carboxílico. Essencialmente, a partir do óleo, nós temos esse tipo de molécula, que nós chamamos de triglicerídeo. O triglicerídeo é um éster. Eu sei que é um éster porque ele apresenta esse grupo aqui, ó. Oxigênio, oxigênio e esse radical. Como ele aparece 3 vezes, nós chamamos de triglicerídeo. Se você já fez o exame de sangue, você provavelmente dosou a quantidade de triglicerídeo presente no seu sangue. Isso daqui é um éster, e esse éster ele reage meio básico, mas para isso precisamos de uma base forte, precisamos de OH-, NaOH, por exemplo. O NaOH é a soda cáustica. Então, se nós pegarmos óleo ou gordura e misturarmos com soda cáustica, nós formamos esse álcool, que nós chamamos de glicerina, e nós formamos um sal. Esse sal, que pega exatamente essa parte aqui do éster, na verdade formamos 3 mols dele, né? Pegamos essa parte aqui do éster, e aqui nós rompemos essa ligação e colocamos o sódio. Isso aqui é um sal. Esse sal aqui nada mais é do que o sabão. Tá? Então, se nós pegarmos gordura e misturarmos com hidróxido de sódio, nós formamos sabão. O Senko, ele não tem hidróxido de sódio. Ele tem um componente básico, ele tem sim o carbonato. Mas o carbonato não tem força suficiente, ele não é básico o suficiente para promover essa reação. E tem um outro problema. Se por um acaso ele fosse, o cátion na história não seria o sódio, o cátion seria o cálcio. Nós formaríamos um sal de cálcio. Só que assim, sabão e íons cálcio, cálcio e magnésio não se dão muito bem. Isso é chamada água dura. Se você já tentou fazer espuma de sabão, por exemplo, com água de poço, principalmente poços mais rasos, ou então com a água do mar, você deve ter percebido que não se faz espuma. Quando eu dava aula em quadro de giz, eu ia lavar minhas mãos com sabonete, formava ali alguns grânulos, enfim. Isso acontece porque esse ânion do sabão, né, o sabão é um sal, ele tem um ânion e tem um cátion. No caso do sabão, o cátion é o sódio. Mas esse ânion de cadeia muito grande, ele se liga com cálcio e magnésio e ele precipita, ele forma um precipitado. Eram os grânulos que eram formados quando eu utilizava, por exemplo, sabonete para lavar as mãos. O fato de nós inutilizarmos esses ânions com cálcio e magnésio impossibilita, por exemplo, sua eficiência na hora de fazer espuma. Então, assim, mesmo que o Senko conseguisse fazer o sabão com carbonato, né, se eu provocasse um meio básico o suficiente para produzir o sabão, esse sabão seria ineficiente, porque ele iria precipitar com cálcio. Então, na verdade, essa terceira utilidade aqui, pelo menos como interpretei, não faz sentido do ponto de vista químico, não iria funcionar. Bom, faltou uma quarta aplicação, mas o Senko ele segura, ele não conta, isso porque ele já percebe ali que o Tsukasa vai dar problemas, seria a pior pessoa para ele ter como inimigo e vai acabar sendo o inimigo. Pode-se dizer que ressuscitar o Tsukasa
Foi uma ação muito importante no curto prazo, porque salvou a vida deles, né? Matou lá um leão com soco, mas no longo prazo acabou sendo um prejuízo grande. Mas isso nós vamos ver ao longo dos próximos episódios. Lembrando, pessoal, que eu estou regravando esses vídeos. Então, assim, na mesma playlist Dr. Stone, aqui do Universidade da Química, tem os comentários do capítulo 22, 23, e na sexta-feira, provavelmente, nós teremos o lançamento do último episódio da temporada e teremos também os comentários sobre o episódio 24. E depois eu vou continuar gravando esses vídeos para preencher então essa lacuna entre o episódio 2 e o episódio 22. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu continue com essa série, inclusive fazendo série sobre outros animes, deixe aqui nos comentários, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Universidade da Química. Essas coisas são bem simples, é só apertar no like, é só apertar no compartilhar, é só apertar no se inscrever. Isso me ajuda muito a manter esse projeto e a continuar com o canal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo comentário.